Lola acorda na frente de todos e não reconhece ninguém. Ela, completamente desorientada, pergunta como foi parar no hospital e admite não se lembrar de nada, o que a faz chorar. Sofia, percebendo o estado de Lola, se aproxima e diz que ela, se precisar de alguma coisa, estará lá fora. Rogue, por outro lado, diz para Camila que ela não tem o perfil para trabalhar na sua clínica e que tem pouca experiência. Camila, determinada, responde que aprende rápido e adquire experiência com piscar de olhos. Mas Rogue, sem paciência, fala que ter uma imagem impecável é essencial para quem trabalha na sua clínica. Camila, frustrada, diz que só quer um trabalho, mas antes de sair, ele menciona que tem uma proposta para ela e pergunta se ela já ouviu falar na Casa do Sim. Átila, conversando com os outros, sugere que seria melhor para Lola ficar em casa até se recuperar, pois assim ela evitaria mais especulações da imprensa e poderia recuperar a imagem da Lola Land. Benjamin, ao ouvir isso, menciona que ele não para de pensar em trabalho nem por um segundo. Tomás, tentando provocar, pergunta se ela não toparia mentir, mas Átila responde com firmeza que Lola é capaz de abrir mão de tudo, menos da sua imagem. Ele também lembra a todos que Lola está sem memória. Lino, aparentemente preocupado, comenta que Lola realmente está sem memória. Alec, por sua vez, diz que o áudio de Rogue deve ser enviado à polícia, já que pode ser crucial para as investigações. Elvira, mais preocupada com a situação de Gabriel, comenta que ele está a mil com a mãe e que ele não está lidando bem com a situação. Alec responde que, apesar de tudo, ele sabe muito bem o que Gabriel pensa de Rogue e que está convencido de que ele é um homem justo, ao contrário do que muitos pensam. Lino, com um olhar mais crítico, concorda com Elvira e diz que as coisas não são tão simples. Sofia, mais tarde, conversa com Gabriel e pergunta se ele estava pensando em Lola. Gabriel, com um ar triste, responde que acha estranho que Lola não o reconheça, mas Sofia, tentando acalmá-lo, explica que Lola não reconheceu ninguém, o que a deixa ainda mais confusa e perdida. Gabriel, insistente, pergunta se ele deve chamar Lola para ficar ao seu lado, mencionando que as pessoas não gostam da mãe dele e que ela perdeu a Lola Land. Mas Sofia, de maneira compreensiva, o tranquiliza. Ela faz carinho em Gabriel. E ele, com um tom mais suave, diz que Lola não sabe o quanto ele ama a nora que ela tem. Gisela, por sua vez, comenta que é estranho olhar no espelho e não se reconhecer, refletindo sobre como a situação de Lola deve ser difícil. Enquanto isso, todos ao redor comentam sobre a situação de Lola, e ao chegar à mesa, Lola, sem entender, não se lembra de seu cachorro e fica confusa. Gisela, tentando entender mais sobre a condição de Lola, pergunta por que ela está na cadeira de rodas. Sofia, de forma delicada, explica que as pernas de Lola estão muito fracas. Lola então pergunta quem é Gisela e a chama de bonita, deixando Gisela surpresa, já que não esperava ser reconhecida. Ela ri e com carinho diz que Lola não se lembrava dela, e Sofia então revela quem ela é. Lola, ainda confusa, pergunta se Átila é seu pai, elogiando sua elegância e se desculpando por não saber. Tomás, com um sorriso, diz que está tudo bem e se apresenta para ela, tentando torná-la mais à vontade. Benjamin, então, apresenta a enfermeira que vai cuidar de Lola a partir de agora. E Lola, emocionada, diz que não sabe como vai agradecer a todos, mas sente que ama muito a sua família. Nesse momento, ela ameaça chorar. Carol, mais tarde, vai atrás de Andréia e fala sobre o caso que ela e seu pai tiveram. Ela menciona a falta que Andréia disse sentir da mãe dela e de seus pais juntos. Mas Andréia, se defendendo, diz que estava apenas respeitando o tempo de seu pai. Carol, se sentindo traída, se declara uma idiota, mas Andréia, com um tom mais suave, diz que nem tudo é sobre ela e que gosta muito dela. Rogue, por sua vez, diz a Tomás que está com uma cara feia para ele e que está sem fome. Tomás, em um tom de provocação, fala sobre ele enganar Gisela e Andréia, mas Rogue, com um sorriso irônico, responde que Gisela e ele são um casal aberto e que isso é algo muito moderno. Rogue então fala que quem não deve não teme, e diz que se Átila descobrir suas aventuras, tudo vai por água abaixo. Ambos discutem, mas Rogue sai irritado. Lola, mais tarde, pede para a enfermeira deixá-la sozinha com Júlia disfarçada de Sofia. Lola, com um olhar de confiança, diz que sente que as duas têm uma conexão e acredita que isso vem de outra vida. Ela pede para Sofia falar sobre ela mesma, e Sofia, com carinho, diz que Lola é uma mulher forte, corajosa e que a admira muito. Lola, ainda tentando entender tudo, pergunta por que seu filho não veio visitá-la. Sofia, com um olhar triste, revela que Benjamin e seu filho não se dão bem, e diz que ele é filho do seu primeiro marido, que já faleceu. Lola, com pesar, acha tudo muito triste e pergunta como ele faleceu,
Mas Sofia, tentando evitar o sofrimento, diz que é melhor ela não lembrar, pois é muito doloroso. Sofia, tentando levantar o ânimo de Lola, diz que ela é a deusa da beleza e que tem milhares de fãs. Além disso, fala que conseguiu recuperar as suas redes sociais. Lola, emocionada, diz que disseram para ela que Sofia a salvou e que ela deve sua vida a ela. Com isso, agradece a Sofia e a abraça emocionada. Gisela mais tarde se olha no espelho e diz que se ama, mas Rogue entra no quarto e pergunta se ela está falando sozinha. Ele pega uma mala e Gisela, desconcertada, pergunta se ele vai viajar. Rogue, com um tom ríspido, responde que já tinha dito isso antes e que a terapia não está fazendo bem para ela. Gisela, tentando entender o que está acontecendo, pergunta por que ele está de mau humor e se ela fez algo. Mas Rogue, irritado, responde que Tomás tirou ele do sério e veio ameaçá-lo por estar ganhando mais clientes que ele. Gisela, com um olhar mais crítico, manda ele aproveitar e Rogue, curioso, pergunta se ela não vai pedir para ir junto. Ele acha Gisela diferente, mas ela, de maneira calma, responde que não, é apenas ele que quer evoluir. Gisela continua se olhando no espelho e falando que é muito bonita, um pouco perdida em seus próprios pensamentos. Enquanto isso, Lola, vendo alguns vídeos, diz que ela era muito doida e pergunta a Benjamin como ele aguentava ela. Benjamin, com um olhar preocupado, pergunta como ela se sente e se está começando a lembrar de algo. Lola, negando, responde que não, mas pergunta a ele se sabe por que fez tudo aquilo. Benjamin, tentando desviar do assunto, diz que vai para a casa do Sim. Lola, achando o nome engraçado, libera ele para ir, dizendo que quer voltar para sua vida e para a Lola Land. Ela também menciona que Júlia contou tudo sobre a clínica e seus fãs. Benjamin, com um olhar sério, pergunta se ela falou das dívidas que fez, mas tranquiliza Lola, dizendo que seu pai já resolveu tudo para ela. Benjamin, tentando ser cuidadoso, diz que Lola precisa repousar e se recuperar, e enquanto isso, ele assumirá a Lola Land. Lola, ainda emocionada, concorda a ele e fala que amanhã terão que dar uma entrevista. Pergunta se ela consegue e Lola, determinada, diz que falará tudo o que ele mandar e agradece por ele cuidar dela. Conversando com Alec, Carol diz que a pior sensação do mundo para ela é se sentir enganada. Ela menciona que quem não trai, trai, mas que, mesmo depois de todos esses anos, ainda sente que sua mãe está viva e que ela vai voltar. Alec, com um tom mais sério, fala que ela precisa entender o lado do pai e pergunta o que acha que pode ter acontecido. Carol, sem hesitar, cita várias possibilidades e também fala sobre Lola. Alec, de maneira firme, pede para ela não citar Lola e rola um clima entre os dois. Alec, com sinceridade, diz que a ama e sai. Gisela, com um olhar decidido, diz a seu professor de dança que ela é casada e não pode misturar as coisas. Ele, com um sorriso, diz que ela pode fazer o que quiser e que merece ser feliz. Gisela, refletindo, fala que pensou e decide topar participar do concurso de dança com ele. Os dois comemoram e Gisela, animada, pede para dançar. Mas no meio da dança, ao se olhar no espelho, ela começa a se sentir mal e para de dançar. Porém, logo retoma e segue com a dança normalmente. Rogue, com um tom de desdém, fala que perder a memória é um clichê de novela. Benjamin, com um olhar preocupado, diz que Lola nem reagiu quando ele falou sobre a Lola Land e menciona que Lola mudou. Rogue, com um sorriso arrogante, diz que está tudo sob controle e ambos celebram de forma irônica. Todos se organizam para a gravação e assim que começam, Átila fala sobre a onda de boatos que cercaram Lola, mencionando o quanto isso doeu para eles. Átila diz que Lola sempre foi muito dedicada ao trabalho e que sofreu uma crise por conta disso. Ele também fala que Lola precisa se afastar da Lola Land e que Benjamin assumirá o compromisso de cuidar dela e dos negócios. Benjamin, com um olhar de responsabilidade, fala que é o mínimo que pode fazer e afirma que a Lola Land é nossa. Gilberto, vendo Gabriel desanimado, pergunta o que está acontecendo e se ele não estava animado para trabalhar lá. Gabriel, com um tom melancólico, fala que sua mãe teve alta no hospital e voltou para a mansão. Gilberto, com um olhar crítico, fala que isso é o pai de Gabriel mandando um recado para ele assumir o posto e terminar a investigação que não acabou. Gabriel, mais tarde, manda uma foto sua para Sofia, que enquanto isso, olha as fotos de Lola com um olhar pensativo. Benjamin, com um ar sério, diz que Átila estava falando sério quando convidou Sofia para trabalhar na clínica com eles. Sofia, com um olhar desconfiado, diz a Benjamin que poderia ter acontecido algo mais sério se ela não tivesse aparecido na Lola Land naquele horário.
Benjamin, com um sorriso irônico, diz que ela está sempre no lugar certo na hora certa. Além disso, Benjamin, com uma proposta, diz que hoje tem a casa do sim e fala que adoraria que Sofia fosse com ele. Ela, com um sorriso gentil, diz que não tem interesse. Átila, com um olhar grave, diz a Tomás que sua intenção nunca foi desmotivar ele. Átila, com um tom sério, revela que irá recomeçar o tratamento e fala que, se acontecer algo com ele, Tomás assumirá o comando da clínica. Átila, confiante, acha que Tomás não irá decepcioná-lo e, com um olhar de determinação, diz que o futuro dele pode ser incerto, mas o que é de Tomás está garantido. Ele sai, deixando Tomás refletindo sobre o que foi dito. Sofia, mais tarde, comenta sobre Benjamin ter convidado ela para a casa do sim para o pessoal. Lino, com um olhar cético, fala que depois de tudo que aconteceu, esse cara ainda estava pensando nessas coisas. Sofia, com um sorriso irônico, diz que o áudio não compromete Lola nem Benjamin, mas sim Rogue. Ela fala que sabe como eles tratam as mulheres lá e, com uma expressão decidida, pergunta se ele está pensando em denunciar a casa do sim. Sofia diz que precisa de Alec e pede para ele mandar um e-mail anônimo para Gabriel com um áudio de Rogue e o endereço da festa secreta. Ela fala que sem Gabriel não conseguirá. Gabriel, depois de receber o áudio e o endereço da festa, começa a investigar e o clima tenso toma conta. Ele começa a perceber que as coisas estão mais complicadas do que ele imaginava. Quando finalmente chega a festa, vários policiais começam a procurar Rogue, que já está ciente da situação e tenta escapar. Gabriel encontra Benjamin, que ao ser confrontado se nega a revelar onde Rogue está. Benjamin, furioso, é levado por desacato. A situação se intensifica quando Gabriel, determinado, vai até a mansão com um mandado de prisão contra Rogue. Gisela, visivelmente em choque, pergunta a Átila o que está acontecendo, e ele revela que Rogue viajou com Benjamin para um congresso. Gabriel, com um tom grave, revela que Benjamin está com Rogue e que foi detido por desacato. Lola, preocupada, tenta questioná-lo, mas Gabriel sai antes que ela possa entender tudo. Benjamin, com um olhar desafiador, diz que não falará nada sem a presença de um advogado. Gilberto, com uma expressão séria, pergunta onde Rogue está, mas Benjamin, com um sorriso frio, revela que não sabe. Uma moça, ao ser interrogada, confirma ter visto Rogue na festa, e com isso, as investigações ganham mais força. A situação começa a tomar um rumo inesperado, e os policiais continuam a caçada. Rogue, por sua vez, se refugia na casa de Andrea, e desesperado revela que estão atrás dele. Ele se sente cercado e, para evitar ser capturado, quebra seu celular e abraça Andrea, dizendo que só tem ela. Átila, com um olhar ameaçador, diz querer falar com seu filho, mas Gabriel, sem mostrar qualquer sinal de respeito, responde que lá ele não manda em nada. Átila, irritado, responde que ele não sabe com quem está se metendo. Elvira, ao ouvir as notícias no jornal, comenta com um sorriso de satisfação que eles irão pagar por tudo. Lino, por sua vez, celebra com todos e brinda. Gisela, completamente em choque, desmaia, e o capítulo se encerra com Lola olhando com um olhar de vingança, pronta para enfrentar tudo que está por vir.